Shine bright like diamonds. Shine bright like a diamond. Oi, 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 oi! Shine bright like a diamond. Shine bright like Pra você que tá assistindo essa live gravada, hoje nós vamos falar sobre 3 passos para tornar você uma pessoa mais segura. Olha só! Bora lá! Boa noite, meus amores! Boa noite, minhas preciosas e meus preciosos! Bora para mais uma live, mais uma conversa, mais um bate-papo saudável, bacana. Deixa eu baixar aqui o volume, senão eu grito demais, né? Boa noite, meus amores! Estou aqui hoje com meu vinho. A única coisa boa do frio é o vinho, né, gente? Pra mim é o vinho, né? Então, assim, começou friozinho aqui no Rio Grande do Sul. Agora começamos com o vinho aqui, né? Ai, que delícia! Minhas lives acompanhadas de vinho. Eu espero que você pegue aí o seu vinho também, pra gente conversar, pra gente ficar feliz. Gente, nossa, eu botei um filtro aqui, né, pra dar um jeito na pessoa, porque assim, ó, tô numa gripe, meu Deus, começou o inverno aqui, começou gripe e vinho. É isso que acontece aqui comigo no inverno, por isso que eu dei tanto, né? Boa noite, boa noite. Oi, Josi, e aí, lindona, que saudade de ti, como é que você tá? Me manda notícia, quero saber, né? As preciosas aí. Boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu tirar essa música daqui, senão eu grito demais. Eu sempre começo as minhas lives com música, né, pra gente animar. E hoje eu tô gripadinha, eu preciso me animar aqui, gente. Ai, meu Deus do céu, começaram as gripes aqui da pessoa. Mas é que eu trabalhei demais esse final de semana. E aí, né, a pessoa esquece de comer. E aí a imunidade baixa. E eu sou dessas, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Enfim, bora lá! Boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa nossa live de hoje. Na nossa segundas e quartas, estamos todas as segundas e quartas aqui conversando com vocês, trazendo conhecimento, trazendo assunto, trazendo treta, porque sou dessas, adoro. Então já compartilha essa live, porque hoje a gente vai falar de um tema muito bacana. Bacana não é bacana, né? Porque falar sobre insegurança, ninguém gosta de se sentir inseguro. Mas quem nunca na vida se sentiu inseguro, pelo amor de Deus, né? Me atira primeiro o sapato de salto, quem nunca fez isso? Então, assim, isso é natural, né? Então, essa live de hoje, gente, vai ajudar você preciosa, né? Você precioso, a se sentir mais segura, mais seguro. Seja qual área for, enfim, seja no relacionamento, seja na carreira, seja na sexualidade, seja com o seu corpo, enfim, nós vamos falar hoje sobre insegurança. E eu brinco, né, mas não é brincadeira, que nós mulheres parece que... Oi, Aninha, boa noite! E aí, lindona, preciosa! Eu sempre falo isso, que parece que nós mulheres nascemos com a nossa autoestima com defeito de fábrica e, consequentemente, é óbvio que a nossa insegurança vem junto, né? Quando a gente tem baixa autoestima, e já dando spoiler aqui pra vocês, esse é um dos motivos porque a gente se sente insegura na nossa vida também, mas não é só isso, tá? Fica aqui que eu vou aprofundar um pouco mais esse tema hoje. Pra quem tá chegando novo aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né? Pra quem tá me conhecendo agora... Eu sou especialista em relacionamento, sexualidade, analista corporal e eu ajudo você, mulher que se sente insegura, você, mulher que perdeu o seu brilho, a resgatar o seu brilho, seja no relacionamento, seja na cama, seja na autoestima. Então é sobre isso e olha que uns dias nós temos novidades pra vocês. Eu acho que vocês já viram aí no meu Instagram colocando alguma coisa de data, então logo mais eu vou falar mais pra vocês, porque hoje eu ainda não posso falar, mas já dando spoiler que coisas legais vão acontecer do lado de cá para as preciosas, né, para as mulheres que me acompanham. Então, hoje nós vamos falar sobre insegurança e nós vamos falar sobre 3 passos para se tornar uma mulher segura. E eu sempre falo isso, gente, não adianta vir aqui nas minhas lives e só escutar, vocês têm que colocar isso em prática. E o que eu vou trazer aqui pra vocês, eu sempre trago coisas profundas e ao mesmo tempo coisas fáceis pra vocês fazerem, coisas fáceis pra vocês se tornarem essas mulheres empoderosas, né? Que eu fiz uma live falando do termo empoderosa, que o meu filho fala que eu deixo as mulheres empoderosas. Então, é essa a minha intuição aqui, de trazer essas lives pra vocês, de trazer conhecimento, de a gente bater esse papo, pra você que tá aí.
Pra você que tá aí precisando escutar muitas vezes, né? Algo que faça você buscar algo além, que melhore a sua autoestima. Porque eu sei que a gente passa pelas tretas, eu sei que nem todos os dias a gente tá bem. Hoje, por exemplo, eu tô aqui, gente, fazendo essa live pra vocês. Eu arrumei até meu cabelo um pouco pra, me sentir um pouco melhor, porque eu não tô legal, né? Tô nessa gripe, mas nada que um filtro e um cabelo e um vinho não resolva. Então é sobre isso, né? É fazer apesar de. E eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes a gente não tá legal, mas estamos aqui. E que bom que você está aqui, minha preciosa, meu precioso, me acompanhando. E olha só que interessante, hoje eu coloquei lá nos meus stories caixinhas lá, né? Enquetes lá pra saber sobre a insegurança de vocês. E olha só, 100% das pessoas falaram lá, obviamente, que já se sentiram inseguras, então tudo bem, tudo certo, né? Mas eu coloquei lá no que você mais se sente insegura neste momento. E a maioria das pessoas colocou lá em relacionamento e sexualidade, que é justamente o que eu trabalho aqui, né? Então, insegurança no relacionamento e insegurança na sexualidade. E olha que interessante, eu tive alguns homens lá que também colocaram que estão se sentindo inseguros também na sua sexualidade. Então, gente, assim, ó, não é só coisa de mulher, tá? O homem também se sente inseguro, o homem também tem as suas questões para trabalhar. E eu gosto muito dos preciosos que me seguem aqui, sabe? Porque eles conversam comigo, eles me pedem, né, as dúvidas, né, os casais que eu atendo. Então, assim, eles respondem as enquetes, eles falam as coisas que estão acontecendo. E pra mim, que trabalho com mulheres, é essencial que esses homens estejam aqui, que eles respondam também, pra eu também procurar trazer mais coisas que ajudem as mulheres em relação aos homens e os homens em relação às mulheres, né? E sim, né, alguns homens colocaram lá que tem algumas inseguranças na sexualidade. Teve um rapaz que esses dias estava conversando comigo e ele falou sobre isso. Ele falou, eu me sinto muito inseguro na sexualidade nesse momento, porque eu sempre fui ensinado a ser o machão, eu sempre fui ensinado a ser o cara que domina, o cara que é o bom, o bambambam. E eu não estava acostumada com a mulher, ela chegar sabendo o que ela quer, né? E também não vou dizer que isso, assim, é uma coisa que a gente se vê por aí toda hora, porque a maioria das mulheres que chegam até mim tem bloqueios na sexualidade, não conseguem saber direito o que querem, mas ele estava se relacionando com uma mulher que já é mais experiente, que ela sabe realmente o que ela quer, o que ela se conhece, e ele se sentiu inseguro, né? Então, assim, achei tão bonitinho ele ter me falado isso, porque é isso, né, gente? Os homens são ensinados que eles têm que ser os caras e aí eles têm que, né, saber tudo. Não sabem tudo, é óbvio que não. E aí, quando chega uma mulher mais, assim, empoderosa, no sentido de se conhecer melhor, de saber mais o que ela gosta, às vezes isso traz insegurança. Mas aí a gente conversou muito sobre isso, sobre o quanto, na verdade, isso não deve trazer insegurança. Isso traz segurança. Não é porque a mulher fala pra você, homem, que é pra fazer assim ou pra fazer assado, que você não sabe fazer, entende? Então, veio muito socioculturalmente as mulheres jogando nos homens a responsabilidade do seu próprio prazer, a responsabilidade, né, em relação ao sexo, enfim. E isso é um peso muito grande para os homens. Mas, na verdade, o que acontece? Muitos casais estão infelizes por causa dessa responsabilidade. Porque aí o homem acha que está fazendo a coisa certa e muitas vezes não está. E a mulher não fala. Então, assim, é um monte de questões que trazem, né? Essa questão de insegurança. Insegurança na cama, insegurança na sexualidade. Para os homens também. Então, se você é um homem que me acompanha aqui, que tá se sentindo assim, que bom que você está aqui. E se você se sente inseguro com uma mulher que é mais segura de si, na verdade isso é uma forma, na verdade isso tem que fazer você se sentir mais seguro, porque ela vai te direcionar para você fazer a coisa certa. E tem coisa melhor, gente, tem coisa melhor do que se conhecer e do que direcionar o nosso parceiro para as coisas que a gente gosta. Isso faz com que a gente se conecte muito mais, tá? Então, se você tá se sentindo inseguro em relação a isso, saiba que isso, na verdade, usa a seu favor, porque, meu amor, você tem um pote de ouro, aliás, diamante aí com você, que é essa mulher preciosa que se conhece, que direciona você para o que ela quer. E isso é importante para os dois. E o homem sempre, geralmente, é mais fácil para ele sabe o que ele gosta, ele não tem muitos rodeios, mas as mulheres, muitas vezes, sim, né? Por causa da insegurança, por causa das questões socioculturais, enfim. Então, tudo isso que vem acontecendo, esse movimento, né, de nós mulheres tentarmos agora melhorar nossa sexualidade na questão de se conhecer melhor e não na questão,
Porque, gente, assim, ó, eu vejo muita mulher liberta na sua sexualidade, só que não, sabe? Nessa coisa de libertinagem ao invés de liberdade. Ah, eu faço o que eu quiser, eu dou pra quem eu quiser. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? E não é uma coisa que, na verdade, tá fazendo com que os relacionamentos sejam saudáveis. Então, vamos cuidar com isso, né? Mas, voltando ao nosso tema, que é a insegurança, quem nunca se sentiu inseguro em alguma coisa na sua vida, né? Não tem. Gente, eu vou tossir de vez em quando que eu tô com gripe, tá? Só pra alinhar com vocês. E meio ranhenta também, né? Mas tudo bem. E então, quem nunca sentiu insegurança? Gente, imagina. Não tem, né? Isso é algo inerente, né, de todo ser humano. Então, todo ser humano, sim, ele tem inseguranças. Seja insegurança em falar em público. Gente, essa insegurança, na verdade, é uma das maiores, eu acho, que as pessoas têm. A ciência traz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, entende? Então, muitas vezes, o falar em público, começar um relacionamento novo, principalmente para a mulher ou para o homem que foi machucado já no relacionamento, que passou por alguma adversidade no seu relacionamento, isso causa insegurança. Insegurança em relação ao seu corpo. Quem nunca, né? Quem nunca? E qual mulher que não tem insegurança em relação ao seu corpo, né? Em relação à sua capacidade de começar algo novo, de um projeto, enfim. Na verdade, gente, essa insegurança, ela é natural e ela é boa até um certo ponto. Boa no sentido de que as nossas inseguranças fazem com que a gente, às vezes, encontre as melhores estratégias para fazer o que a gente quer, então nos protege, né? Principalmente quando a gente vai fazer algo novo. É normal a gente se sentir inseguro, sentir medo quando faz algo novo. O problema é que muitas pessoas têm uma insegurança quase que patológica, sabe? Que é aquela insegurança em tudo, que trava, que acaba travando a sua vida, que deixa você com tanto medo que você não consegue seguir na vida. Então, quando eu falo em relacionamento, gente, eu acho que a maior insegurança das pessoas, e tanto que aqui na minha enquete hoje foi o que vocês trouxeram pra mim, é a insegurança no relacionamento e na sexualidade. Então, assim, vamos só aprofundar um pouco mais do que é essa insegurança. Deixa eu trazer pra cá isso daqui. O que é a insegurança? Então, gente, a insegurança, ela é um sentimento inerente do ser humano, mas que traz mal-estar, ansiedade, nervosismo, por causa do quê? Gente, vocês estão vendo um monte de mosquitinho aí? Aqui tá rodando um monte de mosquitinho, não deem bola pra isso. Mas enfim... Então, a insegurança, ela é um sentimento que causa mal-estar, que causa nervosismo, que causa ansiedade e que está ligada à nossa percepção negativa da gente mesma, né? Então, tem a ver com você, meu amor, não tem a ver com os outros, porque muitas vezes, claro... Gente, falando em relacionamento, às vezes a pessoa que está do nosso lado nos deixa realmente insegura com as suas atitudes, né? Mas nesse caso aqui, eu tô falando da insegurança mais patológica, aquela que trava a sua vida, e isso tem a ver com a sua percepção negativa sobre você. Então, a pessoa insegura, muito insegura, ela se olha e ela se sente incapaz, ela se sente... eu sou inexperiente, eu sou vulnerável, eu sou fraca, sabe? Essas questões assim, da forma como ela se vê. Então, quantas pessoas que têm capacidade e que mesmo assim se sentem inseguras? Eu sou uma delas, gente. Eu já pensei muito, nossa, eu tenho tanta, lá no início, lá atrás, tanta capacidade, eu consigo fazer tanta coisa, mas eu me sinto insegura, né? Então, às vezes, eu atendo muito aqui também mulheres com muita capacidade, casais muito maravilhosos, assim, mas que são inseguros e que não conseguem... Como que eu falo isso? Quando eu falo pra vocês da análise corporal, de estar nos seus recursos, né? Que não consegue alcançar os seus maiores recursos natos por causa da sua insegurança. Então, eu, gente, já fui uma mulher muito insegura em todas as áreas da minha vida. Vocês não têm noção, mas depois eu vou explanar um pouquinho mais algumas questões nesse sentido pra vocês e eu conto melhor. Mas assim, a insegurança, ela caminha lado a lado com o medo. Com medo, porque você vai fazer algo novo, algo importante, bate a insegurança e vem o medo. E o medo, ele pode te bloquear. Então, esse medo intenso, sabe, que você tem de falhar, de não corresponder às expectativas dos outros, os outros, seja lá, teu parceiro, teu chefe, enfim, qualquer pessoa, às vezes a tua família, os teus pais, então você fica inseguro porque você tem medo de desagradar as pessoas, né? Então, na verdade,
A insegurança, ela é um sentimento, olha só, pega isso pra você. Ela é um sentimento de inferioridade em relação às outras pessoas. É quando você olha assim e você não se sente boa o suficiente, você se compara o tempo todo, e esse é um erro, né, da nossa insegurança, se comparar o tempo todo com as pessoas. Você parece que todas as pessoas são melhores do que você e você nem é capaz de sentir que você pode melhorar ou que você pode fazer algo bom tanto quanto outras pessoas. Então é muito comum, agora falando em relacionamento, sexualidade, na vida como um todo, é muito comum a gente ver as pessoas extremamente seguras no seu trabalho e extremamente inseguras quando a gente fala em relacionamento afetivo. Então é inversamente o oposto, né? Então eu atendo muito isso. Mulheres maravilhosas, incríveis, que estão bem financeiramente, que estão bem nas suas profissões, que estão bem no seu trabalho, mas que são extremamente inseguras nos seus relacionamentos. Então isso acontece muito. E o que eu mais vejo, o que eu mais atendo é isso aqui. Essa insegurança relacionada ao relacionamento, à sexualidade, ao seu corpo, enfim. Então é aquela pessoa no relacionamento, né? Que vive desconfiada de tudo, que acha pelo em ovo, que tá sempre acreditando que o parceiro tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre traindo ela, que tá olhando para outras mulheres, que tá, sabe aquele ciúme exagerado? E gente, o ciúme exagerado nada mais é do que a pessoa estar vazia de si mesma. Pega isso pra você. Então, se você é essa pessoa que tem um ciúme exagerado, você tem insegurança, se você convive com alguém que tem um ciúme exagerado, você é uma pessoa muito insegura e é porque você é vazia de si mesma. E é claro que daí, o que acontece com essa pessoa? Ela precisa que outra pessoa preencha a vida dela. E é claro que ela vai viver insegura. Quanto mais a gente depende dos outros para ser feliz, mais insegura a gente se torna. Porque a outra pessoa não consegue nos dar total segurança. Por isso que a segurança ela tem que vir da gente própria. Então essa pessoa que é insegura, que precisa que o parceiro preencha ela de qualquer maneira, ela vai viver na insegurança dia e noite. Ela vai sufocar aquele parceiro. Por quê? Porque aquele parceiro não vai conseguir suprir tudo, não vai conseguir dar essa total segurança ali no relacionamento, porque ele também tem que trabalhar a sua vida e a sua segurança. Então, as pessoas que lidam com as inseguranças, que são inseguras, elas lidam com a insegurança de várias maneiras. E olha só, às vezes, e eu atendo muito isso aqui também, você olha pra pessoa e fala, cara, essa pessoa ela é dona da porra toda, ela é segura de si, e na verdade, não é nada segura. Então, geralmente, as pessoas inseguras, elas adotam algumas posturas para tentar fingir, tentar mostrar para as pessoas que elas são seguras. Muitas pessoas adotam uma postura arrogante. Muitas pessoas tentam esconder a sua segurança sendo arrogante, né? Sendo menosprezando as outras pessoas. E isso, gente, agora se a gente for falar em relacionamento abusivo, relacionamento com narcisista, é exatamente isso que a pessoa faz. Menospreza o outro para se sentir melhor consigo mesma, né? Então vai diminuir o outro para ela se sentir melhor. Por quê? Porque não consegue expressar abertamente as suas inseguranças, então precisa menosprezar outra pessoa. E essa insegurança, ela desencadeia várias atitudes. Então, por quê? Porque essa pessoa se sente tão insegura, ela se sente tão falha, que ela quer compensar de alguma maneira isso. Como? Geralmente com prática de bullying. Então pode ter certeza que aquela pessoa, aquelas crianças, né, que praticam bullying, elas são muito inseguras e por isso que elas fazem isso, porque elas tentam diminuir, né, o coleguinha ou outra pessoa. Comportamentos agressivos, muitos conflitos, arrogância, inveja, né? Antipatia, muitas vezes aquelas pessoas antipáticas, porque daí ela já nem lida com as pessoas, porque daí isso torna ela deixa ela tão insegura que ela não lida com as pessoas, né? Então é isso. Então muitas vezes essa falta de segurança, ela faz com que a pessoa seja arrogante, que ela trate mal as outras pessoas e nada mais então do que insegurança. Então aquela pessoa que menospreza você, aquela pessoa que tenta baixar você, né? Então esses dias eu recebi numa caixinha de perguntas uma mulher que falou que
o marido dela tenta sempre diminuir ela, e porque quando ela quer, quando ela tá crescendo na vida, ele sempre diminui ela, ele fala coisas pra ela se sentir mal. Por quê? Ele é tão inseguro com ele mesmo que ele não consegue ver a esposa crescendo, ele não consegue ver a esposa indo pra vida, e ele tem que diminuir ela de alguma maneira para se sentir melhor. Então é isso que acontece com pessoas inseguras. Então, querido, se você, querido e querida, está ali se martirizando por causa das pessoas que te menosprezam, pensa que essa pessoa é uma coitada, né? Que ela, na verdade, ela é muito insegura. Isso mostra a fragilidade de quem ela é realmente por dentro. Entende? Então, muitas vezes também a insegurança faz com que a gente tenha baixa autoestima. Muitas vezes não, gente. Insegurança, com certeza uma pessoa insegura tem baixa autoestima. Não tem como não estar casada as duas coisas. Ela vai ter baixa autoestima, porque essa insegurança, uma pessoa com autoestima elevada, ela não vai ser segura. Por quê? Porque ela é segura dela, ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela aceita, o que ela não aceita, né? Então, tem baixa autoestima, sempre tem. E essa pessoa, geralmente, ela tem tudo para ser uma ótima profissional, uma ótima esposa, um ótimo marido, mas tem vários atributos, mas não consegue exercer porque se sente inseguro. E mesmo recebendo elogios pelo que ela faz, pelo jeito dela ser, ela não permite aceitar esses elogios. Então, quantas vezes a gente não consegue receber um elogio, né? Ai, que lindo que tá teu cabelo. Ai, então tá sujo. Ai, que linda essa blusa. Ai, eu comprei na promoção. Você não consegue receber apenas um elogio, receber alguém que tá te tratando bem. Então isso é sinal de uma pessoa insegura. Insegura geralmente emocional, é a insegurança emocional, que é quando a pessoa acredita que ela é inútil, que ela não é boa o suficiente, que ela não é amada pelas pessoas, né? Então é uma insegurança emocional. Ela é E olha só, ela é um fator principal de vários transtornos mentais, né? Então essa insegurança emocional. Então esse o transtorno de personalidade narcisista, já falei sobre o narcisista, então ele tem esse transtorno, ele tem essa insegurança emocional. Então isso baixa a autoestima da pessoa, né? E muitas vezes também é o contrário, essa pessoa parece que tem uma autoestima nas alturas e ela é arrogante, ela tem essa síndrome da superioridade, nada mais do que a insegurança que ela mostra. Então, uma pessoa que é emocionalmente insegura, geralmente ela é pessimista, geralmente ela é antissocial, geralmente ela sofre até fobia social, tem pessoas que desenvolvem isso, fobia social, pânico, né? É graças à sua insegurança. Então, a maioria das pessoas inseguras sofre também de algum isolamento, se isola. E olha que interessante, né? Quando a gente tá insegura, a gente não quer se mostrar para as pessoas, porque se a gente erra, se a gente não é perfeito, né? E a gente se isola, e isso faz com que a gente se sinta cada vez mais inseguro. E num relacionamento, querida preciosa, querido precioso, quando você já passou por treta no relacionamento, que você não quer mais se relacionar, que você se isola, isso faz com que você se sinta mais inseguro e mais insegura ainda. Por quê? Porque você fica com a dor daquilo que aconteceu, você tem medo de se relacionar com as pessoas pela sua insegurança e você não consegue ir para a vida, não consegue se abrir para o novo, não consegue aprender, inclusive, a diferenciar as pessoas boas de ruins, porque você prefere simplesmente não se relacionar. E isso vem da sua insegurança. Então, quanto maior for essa insegurança, mais a necessidade da pessoa muitas vezes se isolar, de não se relacionar. E isso vai prejudicar cada vez mais. Por quê? Porque eu sempre falo aqui pra vocês que nós somos seres relacionais. Então, isso vai piorar muito mais a sua insegurança. Eu acho que depois da pandemia, que a gente teve que ficar isolado, muitas pessoas se sentiram inseguras para voltar, né? Para voltar na sua vida normal, para voltar no que ela fazia. Nossa, eu lembro que assim, ó, depois da pandemia, quando eu voltei para a primeira palestra, parecia assim, ó, que eu nunca tinha dado palestra na minha vida. Eu tava extremamente insegura. Então, quanto mais a gente se isola, né? Olha só, a pandemia é um exemplo, mais insegura a gente fica. Então, quanto mais a gente tem contato com as pessoas, quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente conversa, mais segurança também a gente adquire. A gente aprende a ser segura. Eu vou trazer para vocês um pouco mais das estratégias para isso. Mas, o que acontece?
Vamos pensar o que uma pessoa insegura faz geralmente, né? Se você ainda tá aí pensando, sou inseguro, mas nem tanto assim, vamos pensar no que uma pessoa insegura geralmente ela faz. Primeiro, ela tem medo de tomar iniciativa. Então, muitas vezes ela sabe que ela precisa fazer, ela sabe que ela tem que, né, às vezes, num lugar falar alguma coisa, apresentar um projeto ou no relacionamento, ter uma conversa, mas ela não consegue tomar iniciativa, porque ela tá sempre se sentindo insegura. Ela tem dificuldade de dizer não. É óbvio, a pessoa insegura, ela acaba agradando os outros, ela acaba sempre estando ali pensando em não desagradar as pessoas, porque eu não vou mostrar as minhas vulnerabilidades, então eu vou agradar a todos e assim eu saio me sentindo um pouco melhor. Então ela morre de medo de dizer que não para as pessoas e aí ela acaba muitas vezes, né, fazendo coisas que ela não quer, aceitando migalhas nos relacionamentos, tudo aquilo que eu sempre falo aqui pra vocês. Então olha quanto a insegurança consigo mesma, a sua insegurança emocional prejudica a sua vida como um todo, em todas as áreas da sua vida, né? E muitas vezes, o que acontece? As pessoas inseguras, elas deixam de sair, elas deixam de buscar novas experiências, elas deixam de conhecer novas pessoas, elas deixam de se relacionar por medo de errar. Sabe? De não serem aceitas, de exporem os seus defeitos, de decepcionarem as pessoas ou de se decepcionarem, né? Queridos, nós temos defeitos. Olha, eu sempre penso assim, eu sempre tento dar o melhor aqui nas minhas lives, mas eu nunca consigo ser boa o suficiente como eu gostaria. Mas nem por isso eu deixo de fazer. Eu sempre treino, eu sempre escrevo as coisas que eu quero conversar aqui com vocês para eu me sentir mais segura. Então são estratégias para eu me sentir mais segura. Mas isso quer dizer que eu vou ser sempre perfeita? Não vou, às vezes eu me empolgo aqui, falo um monte de merda pra vocês e tá tudo bem. É você aprender que você vai errar no caminho, que você não é perfeita, que você não vai decepcionar as pessoas. E o medo de se decepcionar também vem muito na questão da insegurança das coisas que você passou nos outros relacionamentos. E eu vou dizer pra vocês, eu sei, mas não tem como a gente não se decepcionar. Sabe? Não tem como. Então, se você tá aí inseguro, não quer se relacionar, tá evitando, você vai se decepcionar, sabe? Vai se decepcionar no relacionamento no seu trabalho, vai se decepcionar no relacionamento com uma amizade, vai se decepcionar com seu marido, com a sua esposa. Vai, gente, entende? Então, assim, é normal, é inerente, as pessoas são pessoas, né? Elas erram e tá tudo bem, né? Pessoas inseguras também são aquelas que falam que são perfeccionistas. Perfeccionismo não é bom, gente. Não é bom pra você, não é bom pra ninguém. Na verdade, isso faz com que você não vá pra vida, de novo, pelas suas inseguranças. Eu tenho que estar com as coisas tão perfeitas, que eu prefiro nem fazer. Entende? Aí vem a questão da procrastinação também. Aliada às duas. Eu quero ser tão perfeita, eu quero fazer as coisas tão maravilhosas, eu não quero demonstrar erro, eu não quero errar, porque errar não é uma opção pra mim, então eu não tenho aprendizado, então eu não faço. Eu falo muito disso, né? Pra quem já foi atendida comigo nas análises, que eu falo sobre a questão da rigidez, de quem tem um traço de rigidez, que ela é perfeccionista, que ela não quer mostrar os erros e quando ela erra, ela pega o chicote, né? E se dá nas costas. Então é muito isso, sabe? De você não querer errar, de você não querer mostrar a sua vulnerabilidade. Então isso acaba fazendo com que você jogue jogo pequeno para não perder. Pega isso para você. Na carreira, em relacionamento, então, mulheres e homens rígidos são campeões em treta de relacionamento, em traição em relacionamento, né? Então, assim, joga jogo pequeno. Então, é aquela mulher que se relaciona com um cara muito abaixo dela. Abaixo no sentido, gente, de ela ser bem financeiramente, bem, um mulherão, e aí ela pega um homem que não é bom, não trabalha, não se responsabiliza. Pra quê? Pra ela se sentir superior, né? Então muitas vezes ela joga jogo pequeno pra não errar, pra ela se sentir superior, porque ela não consegue lidar com o mão da porra, aquele mão que ela não vai conseguir controlar. Isso é uma questão também de segurança, o controle, mas isso eu vou trazer nas estratégias. Então, se identificando aí, então assim, olha só quanta coisa. Então, muitas vezes você tem tanto medo de fazer as coisas, de não fazer as coisas direito, no âmbito profissional, na cama, nos relacionamentos, que aí você não faz, que aí você procrastina, que aí você deixa pra lá, entende? Então, cuidado com isso.
né? E como eu já falei antes, quem é inseguro tem um sentimento de inferioridade. Você sempre se acha inferior aos outros, independente da situação. Sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém mais divertido. E vai, né, gente? E vai. Aconteceu uma situação com meu filho essa semana na escolinha. E aí ele falou umas manhas que ele falou que era melhor que eu. O coleguinha falou que era melhor que ele. Deu umas tretas lá, fui chamar na escola. Coisas de criança, né? E aí conversando com ele no carro, eu falei, filho, então... Meu amor, sempre vão existir pessoas mais bonitas, mais ricas, mais inteligentes, E isso não tem que causar em você insegurança. Na verdade, tem que você olhar para essa pessoa e se inspirar nela para tentar também alcançar isso. E aí ele falou, mas mãe, como assim me inspirar, né? Claro, ele tem 8 anos, estava tentando explicar para ele de uma forma mais simples, né? Mas é isso, então ele tava ali indignado porque o coleguinha falou que era melhor que ele em alguma coisa e ele não aceitava porque ele é um rigidinho também, né, gente? Então, assim, tô aqui ensinando ele a lidar com as suas dores existenciais, mas é sobre isso. Sempre vai existir alguém. Sempre vai existir alguém mais bonito, mais inteligente, mais interessante, mais rico, mais com bunda maior. Sempre. Então, cara... Se você ficar o tempo inteiro preso nessas pessoas que são melhores que você e você se sentir sempre inferior, a sua vida não vai andar em nenhuma das áreas, entende? Então, assim, as pessoas inseguras, elas precisam também da opinião dos outros, é sempre a opinião dos terceiros, sempre querendo agradar os outros. Então, você sempre se guia através da resposta das outras pessoas, você não quer entrar em desacordo. Tem medo da rejeição, né? Todo mundo tem medo da rejeição, mas você tem um medo apavorante de que se as pessoas não me amarem, se as pessoas não me gostarem, se as pessoas não me quiserem. É porque você não se ama, é porque você não se quer, é porque você não se valoriza. Então, nos relacionamentos, a pessoa insegura, ela é aquela que coloca pelo em ovo. Ela é aquela que não importa se a pessoa fez, se a pessoa não fez, se a pessoa respirou, se a pessoa não respirou, ela sempre vai achar alguma coisa ali. Né? Então, sempre vai... É tão inútil, gente, isso, sabe? Eu peguei uma pessoa, eu atendi um casal que ele era muito ciumento. E aí, o que aconteceu? Ele queria ter até o GPS, né, da esposa, né, no celular, pra saber onde ela tava, e ela também o dele. Então, enfim, era recíproco o negócio, né? Mas ele era muito mais ciumento. E eu falei pra ele assim, olha, tá bom... Se você tá num lugar e sua esposa tá em outro, por exemplo, né? Você vai pegar ali o GPS do celular e vai ver que a tua esposa tá na casa da tua mãe, enfim. Quem diz que ela tá lá? Quem diz? Ela pode deixar o celular lá e sair com outra pessoa e ir pro motel, você nem vai saber. Aí ele ficou todo, né? Já se revirou na cadeira e tal, né? E eu falei, dei esse exemplo também pra esposa. Eu falei, cara, quem disse? Entende? Ninguém tem controle, ninguém sabe. Quando se alguém quiser aprontar, vai aprontar, entendeu? Não adianta você ficar com GPS, não adianta você ficar em cima da pessoa. E na verdade isso faz com que a pessoa queira mais ainda aprontar, tá? Que é a autoprofecia realizável, isso a ciência explica. Gente, isso não adianta. Não adianta. Então, quando a gente é mais segura da gente mesma, a gente tem um relacionamento mais saudável, a gente tem a nossa individualidade. Gente, isso é tão importante num relacionamento. Mas as pessoas inseguras não sabem o que é isso. Não sabem o que é ter a sua própria vida, ter a sua individualidade. Não tem coisa pior do que isso. Então, assim, gente, não é aquela pessoa que toma um vinho sozinha na sua própria companhia de boa aqui fazendo live. É aquela pessoa que não consegue curtir os momentos, ela tá sempre tensa. É muito ruim. É muito ruim. Bom, só recapitulando o que eu falei aqui pra vocês hoje. Falei sobre o que é insegurança. Trouxe pra vocês aqui como que as pessoas inseguras, muito inseguras, se comportam. Porque tudo bem você se sentir insegura em alguma área da sua vida, isso é muito normal, né? Mas vamos falar agora um pouquinho das estratégias, né? As estratégias para você se tornar uma pessoa, uma mulher mais segura, seja na área que for, mas principalmente em relacionamento, sexualidade, no seu corpo e tudo mais. Primeiro, se você é uma pessoa insegura, pega para você porque isso vem da sua história.
Então, se você é uma pessoa insegura, isso foi devido a coisas que você vivenciou. Seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, seja nos relacionamentos, é o que você passou no relacionamento. Então, é da sua história. Então, tem muitas pessoas que... para pra pensar, né? Da onde veio essa insegurança que você tem? E aí, essa é a primeira estratégia que eu quero trazer para vocês. A primeira coisa, para você que se sente muito insegura, é entender a raiz do problema. Não tem como a gente mudar nada na nossa vida sem ter clareza. Eu sempre falo isso para vocês. Da onde que vem essa sua insegurança? Da onde que vem? Muitas vezes vem lá da infância, daquilo que você escutou lá da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do professor que falou que você não fazia as coisas direito, que você não era capaz, se comparava você com o teu parente, com o teu irmão, com o teu primo, com sei lá quem. Então, da onde vem essa insegurança que você tem? Porque pensa, por que tem pessoas que estão mais gordinhas, mais cheinhas, mulheres, vou trazer mulheres mais gordinhas, mais cheinhas, mas que são assim, autoestima elevada, vão pra praia, botam biquíni, não se importam o que as pessoas vão pensar, ou enfim. E por que tem outras que elas nem são fofinhas, mais gordinhas, né, desculpa a palavra, mas assim, mais fofinhas, e morrem de insegurança, não conseguem botar um biquíni, tem vergonha? Da onde que veio isso? Entende? Por que tantas pessoas são machucadas nos relacionamentos e depois já estão embarcando em um outro relacionamento? E você foi machucada no relacionamento e não consegue mais se relacionar e se fechou pro mundo e tá lá isolada. Para pensar por que da sua insegurança. Olha para essas pessoas que estão seguindo a vida apesar das inseguranças e das coisas que elas viveram e por que elas fazem isso. Entende? Então, por que, gente, que tem pessoas... Para pensar na sua insegurança. Isso é uma coisa até que eu aprendi numa mentoria em relação ao protocolo de medo, mas eu quero trazer essa analogia para insegurança. Toda vez que você se sentir insegura, para pensar, tem alguém como eu que não se sente insegura nessa situação, que já passou por essa situação e conseguiu passar por ela? Sempre vai ter. Agora, o que essa pessoa fez? Entende? Às vezes é uma questão até de você conhecer, se você conhece essa pessoa, pedir pra ela. Então por quê? Da onde vem essa insegurança? Qual é a raiz dela? Então a raiz dela é crucial você saber, porque às vezes é uma coisa que você ouviu lá na infância, a CD tá trazendo ainda pra cá. E olha só, quando acontece essa insegurança, é você que vive, é só você que tá vivendo. Então qual situação maior que você tá vivendo aí de insegurança? Qual situação que você olha às vezes e tem pessoas fazendo muito pior do que você e elas estão se destacando, estão indo pra vida e você que sabe mais, você que tem conhecimento, você que sei lá, enfim, não consegue, não tá indo, não tá progredindo, tô falando até em vida financeira aqui, por causa da sua insegurança. Então às vezes é aquela pessoa que nem sabe nada, que só fala merda na internet e tá lá, né, tá lá. Gente, e falando em falar na internet... eu ia até trazer uma foto aqui pra vocês, mas acabei esquecendo de salvar pra trazer pra vocês na live. Hoje, vocês me olhando aqui, conversando com vocês assim, abertamente, né, e falando do meu jeito, parece fácil, mas não foi fácil pra mim. Eu tinha muita insegurança em falar, muita insegurança em dar palestra. E as pessoas falam, esses dias eu fui numa palestra e a pessoa me perguntou, daí eu nem liga mais, né? Vai entrar numa palestra de 500 pessoas e ela tá aí, plena. Falei, engana-se, não é bem assim. O frio na barriga continua o mesmo. Mas olha só, eu sempre fui uma menina falante, sempre falante. Mas, o que aconteceu, gente? Quando eu tinha 7 anos de idade, que eu comecei pra escolinha, eu comecei com 7 no interior, né? Aquelas escolinhas do interior. Eu comecei a sofrer muito bullying por eu falar, por eu dançar, por eu me expressar. Hoje entendo que eu sofria bullying das pessoas, das crianças que se sentiam inseguras comigo, né? Mas naquela época, né, gente, não se sabia, eu não sabia, ninguém sabia, né? E isso me fez eu me fechar pra vida. E eu não queria mais conversar, eu não queria mais brincar com as crianças. Então assim, por alguns anos da minha vida eu me fechei.
E aí, os anos foram passando, veio a adolescência, teve um movimento na escola aqui na Semana do Gaúcho, aqui, né, no Rio Grande do Sul. E eu sempre quis declamar, aqui tem isso de declamar um poema na Semana do Gaúcho, enfim, aqueles poemas de Jaime Caetano Brown, aquelas coisas que tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu falei, eu quero fazer. Mas eu vinha com aquilo do bullying, né? Do bullying de que eu falava demais, de que eu incomodava, de que eu não devia ser assim. Mas eu enfrentei esse medo. E sabe o que aconteceu, gente? Deu tudo errado. Era para eu decorar, eu decorei e chegou na frente de todos os alunos da escola e me deu um branco e eu não consegui falar e foi um fiasco. E aí, gente, eu pensei... Acabou a minha vida, acabou, nunca mais eu vou fazer nada que eu tenha que apresentar, que eu tenha que falar, que eu tenha, né? Então, assim, da onde que veio a minha insegurança? Por que me deu o branco? Por aquelas coisas que eu escutei lá atrás. E isso veio interferindo na minha vida. Quando eu fui para a faculdade, quando eu comecei a apresentar trabalho na faculdade, quando eu fui fazer mestrado, doutorado, que eu tive que dar aula, eu tive que enfrentar esses meus medos. E aí eu comecei a enfrentar eles, porque a minha insegurança, ela vinha de coisas que não diziam nada sobre mim, não diziam quem eu era. Eu tinha capacidade, mas as pessoas não acreditavam na minha capacidade. Então, muitas vezes, você tem que saber quem você é. Então, a estratégia principal é você saber a raiz e você se conhecer. Você saber quem você é na essência, porque eu sempre pensei, na minha essência, eu sou uma mulher que sempre falou, que gostou de falar, que gosta de gente. Então, eu tive que ir trabalhando isso durante toda a minha vida. Quando eu fiz a minha primeira live, isso faz nem sei quantos anos, eu quase morri aqui no Instagram. Quando eu fui dar minha primeira palestra, que eu coloquei hoje lá, a foto para vocês, a primeira palestra mesmo, né, para mulheres, que foi num projeto Ela Pode, que é um projeto social que eu tenho, né, para mulheres em vulnerabilidade, eu estava literalmente, desculpa a palavra, cagada. Eu não estava me sentindo nada segura quem era eu para dar uma palestra. Pouco tempo depois eu estava palestrando para mais de 200 mulheres. Quem era eu para estar lá? Entende? Então, é você entender qual é a raiz para início de conversa da sua insegurança. Você vai ver que a raiz da sua insegurança, ela não tem mais razão de ser. Ela é aquele lixo que você tem dentro da sua casa e você fica revirando. Você faz isso? Não faz. É a mesma coisa. Você está carregando uma coisa que não é mais sua e não faz sentido de ser. Entende? Então, Pensa, da onde que vem essa insegurança? Quando que foi a primeira vez que você teve uma insegurança muito grande? Eu tenho, por exemplo, uma insegurança muito grande no relacionamento, com traição. Então eu atendo muito essas questões de a menina viu o pai traindo a mãe. A menina viu relacionamentos ruins dentro de casa. Ela vem pra vida com essa insegurança. É natural, né? Mas isso não diz respeito a quem você é. Não diz respeito ao relacionamento que você vai ter. E isso faz com que você atraia, inclusive, relacionamentos que aconteçam isso que aconteceu lá, por causa da sua insegurança. Porque a gente não se relaciona com o que é melhor para nós. Esqueça isso, até você não ter clareza. A gente se relaciona com o que nos é familiar. Então, às vezes, o caos, a insegurança é familiar para você. E por isso você se relaciona dessa forma, com essas pessoas. Por isso que é tão importante você saber a causa, saber a raiz. Daia, mas eu não lembro. Bom, tenta retornar o máximo possível para você saber onde foi a primeira vez que você teve uma insegurança muito grande que começou a travar a sua vida. Você vai ter respostas aí. Essa é a primeira estratégia. A segunda é que a gente precisa abrir mão do controle. Porque quando a gente tá inseguro, a gente quer se sentir segura por quê? Porque a gente quer ter garantia que as coisas vão dar certo, né? É por isso. Porque se eu tivesse garantia que tudo desse certo, eu não ia ter medo de nada, né? Era assim. A gente quer ter garantia que as coisas vão dar certo. Eu quero ter garantia que aquele relacionamento vai ser bacana. Eu quero ter garantia que aquele cara não vai me trair. Que garantia a gente tem? A gente não tem nem garantia se vai estar vivo daqui a 5 minutos. Então a gente tem que começar a abrir mão do controle, abrir mão de achar que sempre teremos garantia.
Nada tem garantia, então você tem que agir apesar de, entendendo que se você não agir diante da sua insegurança, você não vai chegar onde você quer. E fazendo você pode errar? Pode. Não tem garantia que vai dar tudo certo? Não tem. Mas só vai acontecer se você fizer. Então, quantas pessoas chegam pra mim que não conseguem entrar no relacionamento porque ela nem conheceu a pessoa e ela já quer ter garantia que aquilo vai dar certo? É impossível. É impossível. Ela quer controlar a forma que o cara vai falar com ela. Ela quer controlar a forma que o cara, como que o cara vai se comportar. Ela quer ter uma garantia de como que vai ser o primeiro encontro e o primeiro tchaca-tchaca na buchaca. Abra mão do controle. A pessoa que é controladora demais, ela tem uma insegurança gigantesca. Então, se você está se relacionando com uma pessoa extremamente controladora, é porque ela é insegura. E pra gente largar a mão do controle, de novo, são as estratégias de saber a raiz e de se conhecer, de entender por que nós não temos segurança. E a gente não tem segurança em tudo na vida, a gente não tem garantia de nada. A única garantia que a gente tem que ter é a garantia interna, a nossa segurança emocional de que eu sou dessa forma, eu vou agir dessa forma, apesar de... É só essa a segurança que a gente tem que ter. A segurança de que não temos garantia e que eu tenho garantia interna, que eu vou saber lidar com as coisas que acontecem comigo. Como é simples e como é difícil. Como é difícil. E a última estratégia, olha só, saber a raiz, se conhecer, né? Largar a mão do controle, se conhecer, se entender. E a última delas, que eu acho que é a mais top de todas, deixei a mais top por último, que é o que faz uma pessoa se sentir segura, o que faz uma pessoa se sentir confiante, né? Porque isso eu recebo todos os dias também. Ai, como que eu me torno uma mulher mais confiante? Como que eu, né? A gente só se torna confiante e tira a nossa insegurança quando a gente encara, quando a gente enfrenta, quando a gente faz. Senão a gente está sempre fugindo. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Eu falei para vocês, né, que eu estava extremamente insegura desde a infância sobre falar, sobre estar aqui com vocês, sobre dar uma palestra, sobre dar um treinamento. Hoje, né, meu Deus do céu, mais de 6 mil mulheres já impactadas por mim. Por que eu ganhei confiança? Isso quer dizer que eu sou 100% confiante? Não, gente. Toda live antes de entrar eu fico nervosa, toda palestra antes de entrar eu fico nervosa, toda gravação eu fico nervosa, mas eu faço. Mas eu não tinha confiança nenhuma para isso. Bem pelo contrário, eu era muito insegura. Como que eu ganhei confiança? Fazendo. O primeiro vídeo que eu larguei aqui no Instagram, eu acho que eu demorei... Gente, eu gravei umas 150 vezes, não ficou bom. Eu larguei aqui no Instagram, larguei meu celular, saí correndo, fiquei umas 2 horas sem pegar meu celular, porque eu não queria nem ver se as pessoas estavam curtindo ou estavam comentando. Do medo, né? Mas eu fiz. Então, pra você que tem insegurança de gravar vídeo, de falar com as pessoas, de pedir um aumento, de se relacionar, você só ganha segurança indo pra arena, jogando o jogo. Quem não joga o jogo foge e só assiste e ainda fica criticando. Então, gente, nunca você vai ver uma pessoa que tá no Instagram zombar de quem tá começando a gravar vídeo. Nunca. Eu nunca vou zombar dessa pessoa, porque eu comecei lá atrás. Eu não sabia gravar vídeo, eu tava totalmente insegura. Nunca você vai ver uma pessoa que tá num nível acima de você, zombando de você. Geralmente não. Porque ela sabe o que você passou, ela sabe as inseguranças, ela sabe o processo que você teve que fazer. Então, quando eu vejo alguém começando aqui, quando eu vejo alguém me falando, eu tenho medo de gravar vídeo, eu falo, cara, tá tudo bem, eu também tive esse medo. Mas eu só estou aqui hoje, mesmo diante de inseguranças que eu tenho, claro que sim, mas eu só estou aqui hoje porque eu faço. Então, pra você que passou por um relacionamento tranqueiro, que se isolou, que não quer mais se relacionar, o que você tem que fazer para ter confiança num relacionamento? Se relacionar. Não como bocó, é óbvio, né? Porque eu ensino vocês aqui a entenderem os sinais, a se sentirem poderosas, levantar sua autoestima, enfim. Não que nem bocó, mas você só vai
se sentir segura no relacionamento se relacionando. Você só vai se sentir segura em encontrar um parceiro bacana conhecendo pessoas. E aí é que eu entro sempre na questão, vocês querem conhecer as pessoas, mas querem que já ter o controle de se vai dar certo ou não, se é a pessoa certa ou não. Para com isso! Ninguém tem controle, ninguém tem garantia. Você tem que fazer. Se você tá dentro de casa, não tá conhecendo ninguém, você tem que conhecer. Vai no aplicativo de relacionamento, dá ela uma tranqueira, eu sei, mas vai pra pegar experiência, pra pegar confiança. Você não precisa beijar a pessoa, não precisa transar com a pessoa, mas você tem que gerar autoconfiança. Até pra sair com pessoas e se sentir vista, se sentir bonita, se sentir desejada, se sentir mulherão da porra. Entende? Então como é que eu ganho confiança? Como é que eu me sinto segura? Fazendo. Então assim, tudo que eu tô falando aqui pra vocês é fácil, mas tem que fazer. E aí que é o problema, a gente não faz, as pessoas não fazem, elas escutam, elas ficam obesas de conhecimento, elas não fazem. Então é fazer, meu amor. Você só cria confiança fazendo. Para pra pensar no que você é bom hoje. Você nasceu bom nessa coisa que você faz? Não nasceu bom. Você teve que aprender. Você aprendeu fazendo, errando. É assim. É assim no relacionamento, é assim na cama, é assim no seu emprego, é assim na sua finanças, em todas as áreas da sua vida. Então, gente, olha só, me estendi hoje, eu me empolguei nessa live, né? Mas só para recapitular. Então eu falei para vocês o que é a insegurança, que nada mais é do que um sentimento de inferioridade, porque você tem uma visão negativa distorcida de você. Eu trouxe para você como as pessoas inseguras se comportam, os medos que elas têm, e a insegurança ela tá muito ligada, totalmente ligada ao medo. E as estratégias, vou recapitular. A primeira é você saber a raiz daquilo, a raiz da sua insegurança. A segunda é você abrir mão do controle, se conhecer melhor. E a terceira é fazer. Isso cria experiência, isso te dá repertório. Entende? Então, gente, para você que é inseguro aí, seja a área que for, se você aplicar esses 3 passos simples que eu trouxe aqui para você, eu tenho certeza que você vai se sentir uma pessoa mais segura, que você vai melhorar o seu relacionamento, a sua sexualidade, que você vai se ver de uma forma melhor em relação ao seu corpo, porque quantas mulheres são inseguras em relação ao seu corpo, e essa insegurança vem do que você escutou na infância, vem das coisas que você escuta aqui nas redes sociais, que você nunca é boa o suficiente. Quem disse? As pessoas vão falar. A nossa postura interna, eu já falei isso, não é aquilo que vem do externo, aquilo a gente não consegue controlar, mas a nossa postura interna é sempre uma escolha nossa, que você escolhe. Eu espero que depois dessa live você escolha ser segura de si. Ai, meus amores, que live maravilhosa! Compartilhe, obrigada pela presença de todos vocês. Compartilhe essa live se você conhece uma pessoa que está insegura, se você tem enfim, né? Você tá insegura, salva essa live, enfim, compartilha, ajuda a gente a difundir essa nossa mensagem para deixar as pessoas mais empoderosas, mais maravilhosas, resgatar o seu brilho, porque é isso que a loira faz aqui. E vem comigo porque quarta-feira nós vamos falar, sabe, gente, vou dar spoiler já do que nós vamos falar quarta-feira. Nós vamos falar das mulheres acima de 30 que estão solteiras, as dificuldades que elas enfrentam. Então, meus amores, vem pra cá, porque quarta-feira a live vai estar sensacional. Então, obrigada, meus amores, e até quarta.